Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a Leleca Franco, que é pré-candidata a vereadora, pré-candidata a vice também, vamos ver. Foi chefe de gabinete da deputada Carla Machado e a quem desde já agradeço pela participação. E Arnaldo, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra e um privilégio estar aqui sentado batendo um papo rápido com você, até porque eu sempre vejo você como um nome muito forte para discutir política, uma política respeitosa, né, que escuta, e eu gosto muito de sentar com gente que gosta de política e que gosta de falar a verdade. Então vamos falar sobre política de São João da Barra, sobre a informação que todo mundo quer saber, né? Seu nome já desponta lá atrás, nós vamos falar sua nomeação a chefe de gabinete, você já deixou o cargo também por questões eleitorais, Certo. mas lá atrás seu nome já apareceu como pré-candidata a vereadora. Certo. Acho que foi o primeiro a colocar e escrever isso. Sim. E hoje no tabuleiro também se especula seu nome como possível vice de Carla Capucci. Qual é a situação da Leleca? Então, hoje, o que eu posso afirmar a você é que a Leleca é pré-candidata a vereadora, né? Esse comentário, esse burburinho em relação ao vice aconteceu do nosso próprio grupo, né? Do povo, mas nunca saiu nem da minha boca, nem da boca das Carlas, né? Nunca tivemos essa conversa. O que hoje eu posso afirmar é que eu sou pré-candidata a vereadora, mas eu faço parte de um grupo e eu quero o melhor para o grupo. Então, estou colocando o meu nome à disposição e o que for para ser, o que tiver de ser da vontade de Deus e melhor para São João da Barra e para o nosso grupo, eu estou aí. Recentemente eu conversei com a deputada Carla Machado, que apesar de ter deixado o município de São João da Barra eleitoralmente falando, para transferir o título aqui para Campos, continua com forte influência dentro do grupo político que ela construiu nos últimos 20 e poucos anos. Né? Nós estamos falando aí de mais de 20 anos de um grupo político. Então o que acontece? Ela só deu uma certeza para mim. Sai do PT o vice da Carla Capucci. Isso é uma certeza. Certo. E você vai para o PT ou está no PT? Eu estou no PT. Qual a sua relação com o partido? Então, se você reparar bem nas minhas próprias redes sociais, eu sou uma pessoa que eu milito muito, né? Principalmente pelas minorias. E o Partido dos Trabalhadores, a esquerda em si, ela tem essa forte veia, né, de batalhar e de lutar pelas minorias, pelas causas dos que são menos escutados. Então, o PT, na verdade, sempre foi um partido que combina com muito do que eu prego, com o que eu vejo da política, daquela política de transformação e de ajudar quem realmente precisa ser ajudado. Então, hoje, eu estou filiada no PT. Na verdade, eu me filiei ao PT tem 2 anos, né? Mas ainda não tem nada chancelado, né? Essa semana a gente vai, de fato, saber qual vai ser o meu partido, né? Porque eu também tive o convite para vir pelo PV, também recebi convite para vir pelo PCdoB, mas ainda estou no PT, dentro da própria federação. Certamente dentro da federação. Sim, eu venho pela federação. Agora, como que despertou seu interesse pela política? Vamos falar um pouquinho, quero que você conte um pouquinho pra gente sobre sua relação com campanhas em São João da Barra. Sim. Você sempre participou ali. Tem relação pessoal também com a ex-prefeita e deputada Carla Machado? Sim. O que despertou o desejo pela política? Na verdade, a política, eu sempre disse que eu queria ser um agente político. E isso eu sempre fui, né? Eu comecei na minha vida profissional dando aula de dança, sou formada em dança, e trabalhei muito tempo numa rede de hotel lá em Gruçaí. Então, lá eu comecei a ter esse contato com o povo, né? Dessa troca, né? De conversar com as pessoas, de usar as palavras e de ser um agente, de alguma forma. E aí, logo depois, já tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou no poder público, né? Eu fiquei muito tempo aí trabalhando na prefeitura de São João da Barra. Os últimos anos aí eu fiquei como coordenadora de juventude e políticas públicas. E foi ali que eu comecei, de fato, a despertar esse interesse político, né? Porque, se for parar para pensar, às vezes o outro enxerga mais o nosso potencial do que a gente mesmo. Porque lá atrás, alguns políticos e algumas pessoas que trabalham com política, inclusive a deputada, falou isso para mim, que eu tinha essa aptidão, que eu tinha essa... Mas eu em si não tinha me visto dessa forma ainda. E quando aí eu consegui perceber, sendo coordenadora de juventude e políticas públicas, que eu podia fazer mais, estando dentro, de fato, da prefeitura e da política,
aquilo foi começando a me animar, né? E a deputada, ela fala uma coisa para mim que isso ficou marcado na minha vida, que é, na vida a gente tem que ter uma meta, na vida a gente tem que ter um foco, um sonho. E o meu sonho, se fosse para eu parar para pensar, é em ver a vida de outras pessoas transformadas, assim como a minha foi. Porque ser deficiente, ser mulher, ser mãe, solo, são causas muito difíceis, né? Para o mundo que a gente vive, principalmente para o país que nós vivemos. E então, quando eu percebi que eu podia ser voz dentro da política de fato, para as pessoas que muitas das vezes não são escutadas, eu falei, é aí que eu quero ir. Porque eu quero, minha missão enquanto pessoa, enquanto humano, fazer a diferença na vida das pessoas, somar na vida das pessoas. E sendo um agente político dentro da política partidária inserida de fato, isso faz com que eu consiga fazer com que outras pessoas sejam ouvidas, faladas e tenham uma condição de vida melhor, né? Condição de vida melhor que eu falo não só condição financeira, mas eu estou falando de condição de mudança, né? Condição de você se olhar e se enxergar com potencial. Porque talvez para muitos eu estar sentada aqui hoje passe passageiro. Mas para uma pessoa que tem um problema igual ao meu, ou outro tipo de problema, é um símbolo de orgulho. Então essa pessoa se vê assim, um dia eu posso estar sentado lá onde ela está. Vamos falar um pouco então sobre essa questão política. Você Perfeito. acabou de falar sobre a sua participação na Prefeitura de São João da Barra como coordenadora de juventude. Você é exonerada justamente para assumir a chefia de gabinete da deputada Carla Machado. Estava até conversando com você aqui nos bastidores e à época eu escrevi: deputado de primeiro mandato do interior costuma pegar um figurão para ser chefe de gabinete. Você, pelo contrário, você estava na Prefeitura de São João da Barra, não conhecia os bastidores, os trâmites da Alerj, chegou à chefia de gabinete. Aqui você acredita essa aposta da deputada Carla Machado e como foi essa experiência? Primeiro, né, aproveitar aqui essa oportunidade, eu quero agradecer a ela, né, porque, de fato, você confiar alguém que é tão jovem, eu sou muito jovem, né, eu tenho 29 anos, um cargo como esse, que para muitos é um cargo escolhido sempre por pessoas de nomes, figurões, pessoas que já estão há muito tempo na Alerj. Então, é uma aposta muito grande, né? Ela apostou em mim. E isso para mim foi de suma importância, mas mostra a pessoa que ela é, né? A líder que ela é e como ela me enxerga. Porque as pessoas, quando não tem preconceito, elas enxergam as pessoas pelo potencial dela, por quem ela pode ser, e não pelo estereótipo ou pelo nome que ela tem. Mas, de fato, essa veio através dela, essa oportunidade. Foi algo totalmente novo para mim, porque eu nunca fui... Eu era coordenadora, tudo bem, coordenava, mas eu não era uma líder, de fato, né? E quando você pega um cargo de chefia de gabinete da Alerj, é de muitas responsabilidades, né? Depois dela, sou eu que respondo pelo gabinete e tenho que tomar decisões às vezes. Então, é um cargo de muita confiança, mas isso mostra, né, a confiança que ela tem a mim e que eu acho que foi uma construção diária, né? Mas foi muito importante essa chegada minha na Alerj. Acho que quebrou muitos paradigmas, porque, como eu havia falado com você aqui nos bastidores, quando ela lançou a minha nomeação para a Alerj, para as pessoas que estavam lá, foi algo muito assim estranho. Quando ela me apresentava, várias vezes eu vi isso, esse olhar, tipo assim, essa aqui é minha chefe de gabinete. O pessoal olhava meio assim, tipo assim, né? Não só pelo nome, mas por ser uma pessoa deficiente, né? Pequena, mulher, etc, etc. Mas para mim foi de suma importância, eu aprendi mais sobre leis, sobre de fato o legislativo e o poder executivo, um pouco mais sobre o Estado, sobre os municípios. Isso eu passei a sair daquele territóriozinho de São João da Barra, né? Que eu sou cria de São João da Barra e aprendi coisas assim no macro, né? Você sai do micro para ir para o macro. E isso é importante, porque eu estava falando até aqui nos bastidores também, que eu acho que quando foi chancelada essa vontade minha política e o meu nome, né, para o povo, foi com a minha chefia de gabinete, foi com essa nomeação que ela me deu.
né? E essa experiência você acha que pode trazer também, caso seja eleita vereadora, porque nós estamos falando de poder De legislativo. poder legislativo, Então, essa exatamente, de experiência leis, trâmites, de protocolar projetos, exatamente, de tudo você protocolar traz. projetos. E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de experiência, né? Porque eu, diferentemente de muitos, eu fui lá para o Estado, né? Então a gente acaba tendo um pouco mais de experiência, assim. Agora, essa relação, como eu falei, citei até mesmo pessoal sua com a deputada Carla Machado, isso não causa aí um certo estremecimento, uma certa ciumeira dentro do próprio grupo com o seu nome? Porque embora a Carla não vai votar lá, você acha que não vai ter essa relação de que você é a candidata da Carla dentro do grupo? Então, a Carla é minha madrinha, né? No lado pessoal falando, no qual eu tenho muito orgulho de ser afilhada dela. Eu acho que eu estava falando, né? A gente tem escolas da vida. E a escola minha da política foi ela, porque eu sempre olhei para ela como uma líder nata. Carla Machado transformou São João da Barra. E ela também transformou a minha vida, porque foi ela que me fez estar e ser quem eu sou hoje, né? Depois de mim mesmo e Deus, é claro. Mas eu acredito, Arnaldo, que isso gere ciúme, sim. Só que tanto eu, tanto ela, sempre soubemos dividir muito as coisas, sabe? Carla, a deputada, ela não, ela lidera um grupo e ela coordena a campanha do grupo todo. Então, eu vou deixar sempre isso muito claro, que eu não, é claro, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não tenho, de certa forma, uma vantagem pela questão do nome coligado e sermos uma cidade pequena. Mas isso não significa que eu sou privilegiada, muito pelo contrário. Acho que eu sou mais cobrada ainda, cobrada pelas pessoas, né? E cobrada até pelo próprio grupo por achar que eu tenho algum tipo de privilégio, sendo que eu não tenho, e isso a gente deixa muito claro. Nós estamos a 6 meses da eleição. Qual é o seu maior desafio? É desconstruir, mostrar que você veio para mostrar o seu nome, o seu perfil na política? Exatamente. Porque, junto com isso aí que você disse, algumas pessoas acham que eu estou querendo ser uma cópia, né? Da Carla, da deputada. E, de fato, eu falo para você que eu tenho ela como exemplo. E só que eu sou leleca, né? Sou leleca e eu quero construir a minha política, né? Eu quero ter meu nome, né? Construir a minha história, vamos dizer assim. A gente milita por coisas muito parecidas, mas eu sou eu e ela é ela. Então, eu quero muito, nessa inserção minha na política, mostrar para as pessoas o meu lado político, o meu lado de um agente de mudança, né? Leleca, nós vamos para uma eleição diferenciada em São João da Barra porque tem um aumento considerável do número de cadeiras. A gente salta de 9 para 13, né? Então abre espaço para muita gente. Deve sair um vereador ali para ser candidato a vice, ou seja, 8 tentam a reeleição. Nós vamos ter pelo menos mais 5 novos vereadores Sim. em São João da Barra. Claro que alguns podem voltar, né? Tem muito pré-candidato aí que já foi vereador em outras oportunidades, mas dessa legislatura, pelo menos 5 novos nomes. Carla Machado, deputada, em entrevista aqui com a gente, afirmou que o grupo deve fazer mais de 10 dessas 13 cadeiras. Se Deus quiser. Quantos você acha que sai para o PT ali ou para a federação? Eu acredito que 2 ou 3. Vocês vão trabalhar então para 3 e tendo nomes. Na federação tem nomes. O seu. No PT eu falo 2 ou 3. De 2 a 3. No PT. Agora, na federação, que eu tenho certeza que a gente vai construir aí umas nominatas. Não, quando eu falo federação é PT, PV, PCdoB. Sim. As 3. Você tem as nominatas todas ali da coligação, você chega a uns. Carla projeta mais de 10, né? Exatamente. Por isso que eu tô falando. Eu acredito que dentro da federação a gente faça aí. Se a gente fizer 10 como ela acha, vamos dizer aí que a gente faça uns 5 da federação, uns 4. Acho que dá para fazer. É um número alto, né? Para chegar com maioria e brigar até pela presidência lá na frente. Exatamente. Isso é uma briga aí que vai ter. E não nego que eu não quero estar nela, não. Você já chega, então, querendo brigar pela presidência da Câmara, eventualmente? Na verdade, eu chego querendo. Eu falo para você que eu quero fazer história, né? Eu acho que hoje eu posso dizer que a política vai fazer parte da minha vida, mas para fazer história na vida das pessoas. Então, o que for da vontade de Deus, que seja. Mas eu quero, sim, não ser uma vereadora estátua. Eu quero ser uma vereadora agente.
entendeu? Eu quero ser uma vereadora que as pessoas, se for da vontade de Deus, né, que olhem para mim e me vejam como uma linha assim, ó, para ficar levando suas demandas, seus pedidos e os seus projetos, né? Então, o que for para ser, quem sabe aí. Ó, já vou puxar por isso, hein? Já chego querendo ser presidente da casa. Podemos apostar nessa? Quem sabe? Eu quero é dar um passo de cada vez, mas eu quero fazer o melhor para São João da Barra, para minha, não para minha vida, mas para o outro, porque uma coisa eu vou te dizer, Arnaldo, eu vejo a política para o outro e não para mim, sabe? E é por isso que eu tô entrando nela. Então, o que for para ser. Leleca, vamos falar um pouquinho, até para descontrair um pouco. A gente sabe também que tem uma relação aí. Você pode ser a única candidata com um artista conhecido nacionalmente como cabo eleitoral. Vai ter participação ou não vai? Com certeza, isso aí é uma coisa que eu não posso negar a vocês. Ele vai com certeza, ele tá feliz da vida, inclusive, no show que ele fez há pouco tempo. Eu não pude estar porque eu estava doente. Aí eu não pude ir, mas aí minha mãe, minha família foi, e aí contou pra ele tá assim, radiante com essa entrada minha na política. Eu disse pra ele que eu quero que ele faça vídeo, que eu quero que ele faça tudo, eu quero que ele seja meu cabo eleitoral forte. Ele falou, deixa comigo. Então, nós estamos falando do Alexandre Pires, qual é a relação de vocês? Na verdade, o Alexandre, ele me apadrinhou, né? Eu chamo ele de tio, inclusive. O Alexandre, no passado, eu já fiz 8 cirurgias. E aí, as minhas últimas cirurgias, foi ele que me ajudou, foi ele que esteve do meu lado. E o Alexandre, ele sempre me apoiou a desconstruir essa situação de preconceito. Porque lá atrás, quando eu era muito novinha, eu era muito envergonhada, sofria por muitos tipos de preconceito. E aquilo estava me calando. E ele sempre disse para mim que eu tinha muito potencial. Tanto que quem botou meu apelido de Leleca foi Alexandre Pires. Porque um dia, eu dançando, que eu danço desde muito nova, ele falou assim, você é muito sapeca. Mas esse nome Helenine, meu nome é Helenine, esse nome Helenine é muito... Eu vou te... Sapeca combina com Leleca. Seu apelido agora é Leleca, eu só te chamo de Leleca. E foi ele que construiu esse apelido para mim. Vamos fechando o nosso bate-papo, já demos uma descontraidinha, vamos voltar a falar de política. Você ressaltou a questão da juventude. Nós vamos para uma eleição em São João da Barra que tem a prefeita Carla Capucci como franca favorita em todas as pesquisas, mais de 80% das intenções de votos. Acho que aqui na região é o favoritismo mais forte que tem dentre os prefeitos que tentam a reeleição. Ela está com um mandato muito bom. E tem, por outro lado, alguém da juventude também, que é o Danilo Barreto, tentando ali construir seu nome, construir espaço. Danilo, inclusive, que eu já convidei algumas vezes para estar aqui com a gente, mas até por questão de montagem de nominata, agora desse período que a gente está terminando, né, vou tentar entrevistá-lo agora no decorrer do mês de abril. Como que você visualiza essa eleição majoritária? Como que você vê um jovem tentando esse espaço também, assim como você, mas um passo até mais alto, tentando agora um cargo de prefeito, e esse favoritismo da Carla Capucci? Então, sobre Danilo, eu conheço o Danilo desde... A gente parei a mesma idade, né? Então, assim, eu conheço ele tem muito tempo. Acho ele um menino com um grande potencial político. Acho ele um agente de política. Só que na vida, como eu te disse, a gente tem que dar um passo de cada vez. Acho que ele, como jovem que ele podia dar um passinho de cada vez na minha concepção. Mas ele está sendo ousado, né? E acho que a ousadia também faz parte do processo da vida. Só que fico triste por ele não ver, às vezes, certas coisas, né? E mesmo sabendo do potencial que ele tem. Agora, falando sobre Carla é uma amiga, né? Carla, tirando essa parte de prefeita, que eu posso dizer que ela é minha amiga, Carla está construindo uma política muito forte, construindo o nome dela, a história dela, está fazendo para o povo, tá chegando perto da comunidade, tá fazendo, ela faz tudo com muita com coração, como ela diz. Eu acho isso muito importante, isso muito bom nela. E eu tenho certeza que ela vai estar aí mais 4 anos à frente de São João da Barra, dando o melhor dela e dando o melhor para as pessoas. Nós falamos várias vezes aqui sobre bandeiras, né, que você defende. Eu queria que você aproveitasse esse finalzinho para falar com a gente, para a gente, como agente política mesmo, independentemente de vencer ou não a eleição de vereadora,
quais são essas principais bandeiras que você defende e também o campo mais amplo, né? Não é se você conseguir um mandato, perguntando, não estou afirmando, se você conseguir um mandato, não é um mandato só para essas bandeiras, mas sim para o campo geral? Sim. Na verdade, Arnaldo, eu nasci em São João da Barra, né? Sou cria de São João da Barra, de família grande em São João. E eu posso te dizer que eu posso começar dizendo que eu quero o melhor para minha cidade. Eu quero que São João da Barra seja ainda mais transformado. E saber que eu posso ser uma colaboradora para que São João da Barra cresça ainda mais, isso me deixa muito feliz, contente e grata. Né? Então, se for da vontade de Deus, que seja. Agora, sobre o que eu milito, sobre o que eu penso, eu costumo dizer que cabe todo mundo no mundo, né? E por caber todo mundo no mundo, eu quero que pessoas que às vezes acham que não cabem em lugar nenhum possam se sentir firmemente podendo ocupar os espaços delas, né? Se a gente for parar para pensar aí, eu estava falando, por exemplo, 18,6% de mulheres no mundo não, no Brasil, são mulheres com deficiência. Você já parou para pensar que essas mulheres, elas, além de ter o fardo, que é um fardo para a sociedade, né? Muitas das vezes, ser mulher, ser deficiente, como que isso é difícil? É uma construção muito complicada. Você desconstruir uma sociedade que, infelizmente, ainda é muito preconceituosa. Então, eu quero fazer com que as pessoas, não só a minoria, não só as pessoas com deficiência, mas aquelas pessoas que olham para o lado e se sentem vendo alguém olhando para ela de forma pejorativa, que ela ande na rua com firmeza, que ela entenda que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode estar onde ela quiser. Por muito tempo, as pessoas com nanismo, para terminar a minha fala, elas foram colocadas numa caixinha, dizendo pela mídia que elas só podiam fazer papéis cômicos, podiam só estar em lugares de comédia. E isso eu discordo, porque a mesma inteligência que você tem, eu também tenho. A única diferença é que eu sou pequeno e você é grande. Então, é isso que eu quero mostrar, sabe? Mostrar para as pessoas, para as mulheres, para o povo preto, para o povo com deficiência, que a gente pode chegar onde a gente quiser. E não daquela forma de cabresto, não, pedindo esmola, não. Sendo um agente mesmo de transformação, de mudança, para que a gente possa aumentar o maior número de pessoas que se vejam como eu me vejo. Porque não foi fácil me ver como eu me vejo. Hoje eu sou essa leleca, mas no passado eu não era. Mas eu tive que aprender. Então, eu posso dizer que a gente vai aí tentar, não importa como, entrando na política ou não, eu sou uma agente política e uma agente de transformação. Então, se for para ser da vontade de Deus que eu entre na política, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Acho que vai ser que a gente vai ganhar muito. Mas se não for também, eu vou continuar fazendo o meu máximo para com que as pessoas se vejam em qualquer lugar que elas querem estar. Obrigado, Leleca, mais uma vez pela sua participação e deixo desde já aberto o convite para uma próxima oportunidade. Vamos esperar passar a convenção, passar a arrumação de nominatas todos, para a gente ver como vai estar o tabuleiro e a gente volta a bater um papo. Eu agradeço a você pelo carinho, você é sempre solícito comigo, fez uma matéria lá quando eu saí como chefe de gabinete que ficou muito bonita e eu agradeço pessoalmente aqui a você agora. Conte comigo e está conversando com que, de certa forma, você também é um jovem e de São João da Barra, num programa como esse, é só a gratidão. Tá certo, Leleca. E é você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.